E o nosso entrevistado de hoje é o juiz da Vara de Execuções Penais, Henrique Baltazar. Doutor Henrique, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Doutor Henrique, passada a crise maior do sistema penitenciário, para a população a impressão que passa é que os presos definiram o dia que seria iniciado, definiram o dia que seria encerrado. Quem tem o controle dessa situação hoje, doutor Henrique? Bom, os presos sempre tiveram, quero dizer, há alguns anos, eles tinham o controle do interior dos presídios. O Estado não tinha esse controle, eu já tinha dito isso antes em outras ocasiões. Nesse caso dessa rebelião, em razão do Estado ter optado pelo não enfrentamento, optado por não acabar com os motins usando a sua força, preferindo conversar e deixando que os presos destruíssem o patrimônio enquanto conversavam, os presos terminaram se fortificando, terminando mostrando uma força que, na verdade, eles nem têm. Eles estão tendo porque o Estado não teve a coragem, a vontade de enfrentá-los. Doutor Henrique, então, na verdade, nós estamos em um perigo iminente de uma nova ou de novas rebeliões? Não há dúvida, como o Estado não controla o interior dos presídios, isso pode acontecer a qualquer momento. A existência de tropas policiais ao redor das unidades prisionais, ou até entrando normalmente dentro dos presídios hoje, ela é um tanto ilusória, porque se os presos estão soltos dentro dos pavilhões, e se os pavilhões não têm grades nas celas para mantê-los lá dentro, há apenas uma portão da entrada de cada pavilhão, e os muros, as paredes ao redor do presídio que os separam das ruas, separam das áreas fora externas dos pavilhões e depois dos muros. O Estado tem que continuar alerta, tem que continuar com o policiamento reforçado dentro da maioria das unidades prisionais, porque elas realmente não estão ainda, enquanto não forem todas consertadas, elas ainda não estão sob efetivo controle do Estado. Doutor Henrique, a forma como os nossos presídios estão hoje, essa superlotação, nesse cenário posto, há como o Estado literalmente assumir o controle, se ele for, digamos, mais rígido, se ele for para o embate com os presos, o senhor vê possibilidade disso? Hoje, não. Na situação que está agora, não mais. O Estado, ele abdicou dessa disponibilidade, ao permitir que os presos destruíssem as unidades prisionais, porque não agiu de imediato e não evitou que acontecesse, o Estado, infelizmente, abdicou dessa possibilidade. Alguém pode reclamar, não, mas você não pode dizer isso, que o Estado poderia ter entrado. Poderia no início, sim. Inclusive porque as rebeliões começaram só com uma organização criminosa à frente delas. E essa organização criminosa não tinha força suficiente para enfrentar. Então, o Estado poderia ter impedido, ter derrotado essa organização criminosa nos primeiros presídios que ela começou a quebrar, porque demonstraria para a outra, no caso o PCC, que não seria vantagem também fazer a sua rebelião. O Estado não fez isso, o Estado omitiu-se de fazer o enfrentamento direto, com um receio de mortes, com receio de feridos, que evidentemente se no enfrentamento termina acontecendo alguma coisa desse tipo, e o Estado teve receio disso, das consequências, da repercussão, inclusive na imprensa, de uma ação imediata, e aí possibilitou que o resto dos presos, que a outra organização criminosa assumisse, também entrasse na rebelião. Hoje, da forma que está, com os presídios semi-destruídos, 16, 17 presídios semi-destruídos aqui no Estado, não tem como o Estado assumir um controle de verdade. E também essa reconstrução que foi hoje foram abertas as cartas, hoje as propostas, e ficou definida com a empresa que iria fazer, essa construção não vai melhorar a situação, vai fazer com que a gente volte para a situação de um mês atrás, que era caótica já, que era uma situação extremamente preocupante, porque nós tínhamos o dobro dos presos que podemos ter. Aliás, temos mais do que o dobro, se temos capacidade para 3.600 e poucos presos e temos 7.700, temos mais do que o dobro dos presos que poderíamos ter. Então, depois de todos os consentos, voltamos para a situação, para a estaca zero. Ou o Estado constrói mais e a polícia tem que estar prendendo. Ou então a polícia vai deixar de prender, não vai fazer mais prender mais ninguém. Vai deixar os crimes acontecerem e não fazer mais nada.
Não, se o Estado continuar agindo, tentando manter a segurança, prendendo criminosos, precisa construir com urgência mais unidades prisionais. Isso aí, para mim, isso eu disse ao governador no começo do ano, disse a toda a equipe do governo no começo do ano, disse às equipes do governo anterior que precisava ser feito e continuo afirmando. Se não construir, do trabalho que está tendo agora, todo o dinheiro que está sendo agora será perdido novamente daqui a pouco tempo. Doutor Henrique, muito se falou sobre a presença da Força Nacional no Rio Grande do Norte. Efetivamente, qual foi o efeito da chegada da Força Nacional para debelar essa crise? Teve efeito, sim. Teve efeito psicológico, é o primeiro. Tem o efeito do equipamento que eles possuem. A Polícia Militar estava já ficando sem munição menos letal, né? As ações que estava tendo que fazer, acabou praticamente toda a munição menos letal. O sistema penitenciário não tem mais. Ele não tinha mais munição menos letal. A Polícia Militar estava acabando o seu. Então, os enfrentamentos seguintes teriam que passar a ser com munição letal. Então, com certeza, ocasionaria mortes. A Força Nacional chegar, além do pessoal que ela trouxe equipamentos, né? E a chegada desse equipamento foi um fator muito forte. Além, como eu disse, do fator psicológico. Os presos, quando me procuraram para dizer que queriam se render, queriam encerrar a rebelião, eles também já deixaram claro isso. A gente sabe que amanhã a polícia vai entrar, e ia entrar mesmo. A gente sabe que a polícia vai entrar amanhã, e a gente não tem como enfrentar. A gente vai perder, e pior, nós vamos ter muita gente ferida. Então a gente não quer que aconteça isso, por isso que a gente quer parar agora. Doutor Henrique, o celular é o grande vilão do sistema prisional, porque chamou a atenção, primeiro, a comunicação que esses presos tiveram para orquestrar todos os demais motins. Segundo, aquele vídeo que o senhor também assistiu, onde os presos do celular fizeram ameaças, se identificaram, ou seja, também lá eles têm comunicação via internet. O celular é o grande vilão nesse momento, doutor Henrique? Eu diria que sim. O celular possibilita eles se organizarem, possibilita eles fazerem as movimentações que quiserem fazer. Eu disse ao governador, insisti nas reuniões com o DEPEN, insisti nas reuniões com a equipe de governo. Precisa, com urgência, comprar e instalar bloqueadores de celulares. A Assembleia Legislativa, eu vi a noticiário essa semana, aliás, essa proposta eu e o Ministério Público, já tínhamos levado ao governo há umas 2, 3 semanas antes, para o governo apresentar uma lei que obrigasse as empresas de telefonia a instalarem bloqueadores nos presídios. Essa lei já existe em alguns estados do Brasil. Então, nós levamos a proposta ao governo estadual e, como o governo demorou agora, eu vi na imprensa essa semana que alguns deputados estavam apresentando o projeto de lei. É um efeito importantíssimo, mas a demora natural para que isso seja implementado talvez retire sua eficácia ou diminua sua eficácia durante um bom tempo, né? Caberia ao Estado comprar alguns equipamentos emergenciais que talvez não conseguisse bloquear inteiramente em todo o perímetro dos presídios o uso dos celulares, mas eliminaria muito sua eficácia. Deixaria pequenos espaços dos presídios. Apenas que explicar isso, o bloqueador, alguns tipos de bloqueadores que são mais baratos, eles têm um raio ao redor de alcance. Fica difícil o Estado colocar um que tem um raio muito grande que cubra todo o presídio, porque com certeza vai cobrir residências que moram ao lado, porque nossos presídios são construídos com casa ao lado. O Estado, ao invés de ter um terreno grande e construir no meio do terreno o presídio, não construiu em pontas do terreno. E aí, tem casas praticamente, como o povo diz na minha terra, parede e meia do presídio, né? Na nossa terra, né? Parede e meia do presídio. Então, o bloqueador tem essa dificuldade, mas colocou no meio do presídio um bloqueador menor, pelo menos 70%, 80% do presídio estaria sem condições de utilizar o celular. A parte restante, caberia à guarda tomar conta. Doutor Henrique, a crise no sistema penitenciário, o senhor já havia alertado isso, inclusive, nas redes sociais. A pergunta que se faz nesse momento é, de quem é a culpa? Onde é que se deve debitar a responsabilidade pela maior crise que o sistema penitenciário do Rio Grande do Norte viveu? Pode debitar a culpa para aquele que teria condições de evitar. Quem teria que construir presídios, quem teria que contratar mais agentes penitenciários, que o número é insuficiente. Os governos. Infelizmente, os governos, o ex-governo, o governo anterior aqui do Rio Grande do Norte, que não fez nada na sua época, o atual governo que, apesar do pequeno tempo, não pode exigir que em 3 meses já tivesse implementado as coisas, mas pelo menos podia ter iniciado. O governo escolheu mal
as pessoas que queriam gerir o sistema e as pessoas que não souberam dar andamento aos processos. E aí, o governo, para mim, é o responsável pelo que aconteceu. Juiz Henrique Baltazar, da Vara de Execuções Penais, foi uma alegria recebê-lo aqui. Obrigada, doutor Henrique.